Desde tenra idade, eu vi o Brasil apenas como um país de tecnologia rudimentar. Acreditava que, embora pudesse ter algumas tradições, era um lugar de alguma forma imitador e carente de profundidade essencial, uma nação tropical no hemisfério sul. Para mim, criada na Europa, o Brasil não passava de um país desconhecido num canto do mapa e eu achava que não tinha qualquer relação com a minha vida. Meus colegas de trabalho na companhia aérea partilhavam da mesma opinião. Estávamos cheios de orgulho, acreditando que os céus da Europa possuíam o sistema mais seguro e historicamente comprovado do mundo. Nunca imaginei que numa noite de chuva torrencial eu teria que fazer um pouso de emergência e nem sequer podia imaginar que naquele lugar viveria uma experiência que abalaria fundamentalmente o preconceito que carreguei por toda a minha vida. Olhando para trás agora, se não fosse naquele aeroporto no Brasil, naquela noite, talvez eu não tivesse viva para contar esta história. Se esta história surpreendente lhe interessa, por favor, inscreva-se no canal e dê um like. Este é o Caixa de Histórias Emocionantes, que entrega relatos verídicos e comoventes que aconteceram pelo mundo. Meu nome é Marta e sou comissária de bordo numa companhia aérea italiana. Há 12 anos, como comissária, encontrei inúmeros passageiros nos céus, sendo responsável principalmente por rotas de longa distância que ligam a Europa à América do Sul. No entanto, as rotas de curta distância, como de Roma para Paris ou de Milão para Londres, dentro da Europa, eram as mais confortáveis e familiares para mim. Ao começar a contar esta história, sinto um arrependimento profundo e indescritível. Fui dolorosamente forçada a perceber quão arrogante eu era e com que visão estreita via o mundo. Como teria sido melhor se eu tivesse aberto um pouco mais o meu coração naquela época, se não tivesse tido uma atitude tão rude e arrogante com os meus colegas? E se pudesse ter respeitado sinceramente o esforço e o profissionalismo das pessoas de outros países? Contudo, naquela altura, eu vivia apenas uma rotina banal e repetitiva. Acordava todos os dias às 5h30, levantava-me, tomava um duche, saía de casa às 6h45 e chegava ao aeroporto às 7h30. Era uma vida regrada. No aeroporto, recebia mais de 300 passageiros com um sorriso e era responsável pela segurança e conforto deles durante voos de mais de 12 horas. À noite, voltava para o hotel ou para casa e jantava algo simples, com o corpo exausto. Eram dias tranquilos. Nasci e cresci numa pequena cidade ao norte de Milão e na escola aprendi que a Europa era o centro da civilização mundial. Nas aulas de história, estudávamos principalmente a gloriosa cultura do Império Romano, a arte do Renascimento e o notável desenvolvimento da Europa após a Revolução Industrial. Na geografia, aprendíamos como as principais cidades europeias, como Paris, Londres e Berlim, eram belas e desenvolvidas. Por outro lado, a América do Sul era sempre mencionada de passagem, num canto dos livros didáticos. Países como o Brasil eram para mim apenas nomes de lugares distantes, sem qualquer significado na minha vida. Ocasionalmente, via notícias sobre a sua economia ou problemas sociais no noticiário noturno, mas nunca me interessei pela sua cultura ou pelo tipo de pessoas que lá viviam. As pessoas à minha volta eram iguais. Quando conversava com a minha colega Lucia e outros amigos no lounge do aeroporto durante os intervalos, tomando um expresso, os nossos assuntos eram sempre as paisagens românticas de Veneza, os belos vinhedos da Toscana e o orgulho das instalações sofisticadas do aeroporto de Milão Malpensa ou de Roma Fiumicino. Tínhamos um vago preconceito de que os aeroportos da América do Sul teriam instalações velhas e inconvenientes. Em particular, tínhamos a certeza de que um país como o Brasil, embora pudesse parecer moderno por fora, era um lugar inflexível, onde o serviço se limitava a seguir o manual. Essas ideias estavam profundamente enraizadas na minha mente, mas eu não percebia que era um preconceito sem fundamento. Acreditava que eram factos óbvios e de senso comum, e como todos à minha volta partilhavam da mesma opinião, não havia espaço para dúvidas. No meio da minha rotina tranquila e repetitiva, eu não tentava ver o mundo como ele realmente era, vivendo sem perceber quão ignorante e arrogante eu era. Agora, ao pensar nisso, percebo quão vergonhosa era essa ignorância e arrogância. No entanto, naquela época, isso era todo o meu mundo e eu não sentia qualquer problema. Naquele verão, em meados de julho, eu estava a bordo de um voo regular de Roma para São Paulo, como de costume. Era um voo longo de 12 horas e 40 minutos, mas era uma rota que eu já tinha feito mais de 50 vezes e com a qual estava familiarizada.
Como o comandante Antônio e a minha colega sênior Lucia também estavam a bordo, parti de Roma às 10h da manhã com tranquilidade. Cerca de 6h30 após a decolagem, enquanto servia a segunda refeição aos passageiros da classe executiva, tive uma breve conversa com um cavalheiro de meia idade sentado à janela. Ele, que aparentava ter uns 50 e poucos anos, estava elegantemente vestido e tinha um sorriso suave. Apresentou-se dizendo que trabalhava com comércio no Brasil há mais de 20 anos. O Brasil de hoje é verdadeiramente maravilhoso, disse ele com uma expressão sincera. Especialmente o aeroporto de Guarulhos é de classe mundial. Tanto as instalações quanto o profissionalismo das pessoas que lá trabalham são verdadeiramente admiráveis. Ao ouvi-lo, senti uma profunda estranheza e um leve desconforto. O aeroporto do Brasil ser de classe mundial, o que ele queria dizer com aquilo? Pelo que eu sabia, os sistemas brasileiros eram uniformes e não podiam ser comparados com aeroportos ricos em experiência, com a história e a tradição de Milão, Paris ou Londres. Ah, é mesmo? Respondi com um sorriso forçado e educado. Mas os aeroportos da Europa também são maravilhosos. Afinal, têm história e tradição. No meu íntimo, não levei as suas palavras a sério. Pensei que ele sentia isso por estar em contato com a cultura sul-americana há muito tempo. Por volta das 16h, durante o intervalo da tripulação, contei a história a Lucia. Ela balançou a cabeça, incrédula, e riu baixinho. O aeroporto do Brasil ser o melhor? Que piada! Nunca se comparará à longa história e ao sistema perfeito do nosso Malpensa em Milão ou do Charles de Gaulle em Paris. Aquele cavalheiro deve ter se afeiçoado ao Brasil por estar lá há muito tempo. Rimos levemente da situação e voltamos ao nosso trabalho. No entanto, 1 hora depois, por volta das 17h, quando a maioria dos passageiros dormia, eu estava a organizar as revistas de bordo e, por acaso, encontrei um artigo especial sobre o aeroporto de Guarulhos. O artigo, acompanhado de fotos glamourosas, descrevia os seus sistemas automatizados de última geração, o eficiente sistema de manuseamento de bagagens e o facto de ter sido premiado como o melhor aeroporto do mundo pelo Conselho Internacional de Aeroportos, ACI, nos últimos 5 anos consecutivos. Por um momento, parei para ler o artigo e fiquei um pouco surpresa com as fotos de um aeroporto mais moderno e limpo do que eu imaginava. Mas logo pensei que era apenas um artigo de propaganda exagerado e fechei a revista. No meu coração, a convicção de que a Europa era melhor e que outras regiões ainda não a tinham alcançado estava firmemente estabelecida, e eu não via necessidade nem razão para abalar essa crença. Naquela noite, chegamos ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, às 20h. Enquanto descansava no hotel, as palavras do cavalheiro e o artigo da revista não me saíam da cabeça. Não é possível que o Brasil seja assim tão avançado. O senso comum e a experiência que acumulei em 12 anos não podem estar errados. Eu dizia isso a mim mesma, esmagando à força a pequena semente de dúvida que começava a brotar no meu coração com orgulho e preconceito. Eu acomodava-me na visão do mundo em que queria acreditar, desviando o olhar de outras possibilidades. 3 dias depois, a 18 de julho, enquanto me preparava para o voo de volta para Roma, vi uma notícia surpreendente no noticiário das 8 da manhã, na sala de espera da tripulação do aeroporto de Guarulhos. Uma companhia aérea europeia tinha registrado 5 atrasos e 2 cancelamentos nas suas rotas sul-americanas no último mês, causando enormes transtornos a mais de 2.000 passageiros. A notícia criticava especialmente a má gestão nos aeroportos de Singapura e Bogotá e dizia que os principais jornais italianos também tinham noticiado o caso. O artigo, embora enfatizasse a longa tradição e excelência das companhias aéreas europeias, tinha um tom que sugeria que os aeroportos sul-americanos não conseguiam lidar plenamente com as complexas normas de operação internacional e regulamentos de segurança e que a sua capacidade de resposta em emergências era particularmente deficiente. Vês? Era o que eu dizia, disse Lucia, concordando enquanto lia o artigo no seu tablet. Não há como um país como o Brasil ter um sistema verdadeiramente confiável. Podem embelezar a aparência, mas quando chega a hora da verdade, não conseguem fazer nada. Concordei com as palavras dela, sentindo um misto de alívio e satisfação. A minha opinião não estava errada. Por volta das 9h, o comandante Antônio também chegou à sala de espera e começou a falar sobre o artigo. Sendo um veterano com mais de 35 anos de experiência de voo, as suas palavras tinham um peso inabalável. Os aeroportos da América do Sul expandiram rapidamente as suas instalações nos últimos 10 anos, mas isso é só aparência.
A gestão de segurança e a resposta a emergências reais estão muito longe das dos nossos aeroportos europeus. Especialmente em situações de emergência, como mudanças inesperadas no tempo ou falhas mecânicas, a experiência e a sabedoria acumuladas ao longo de décadas são o mais importante. Quanto disso eles realmente têm? Todos nós concordamos com a sua voz firme e expressão confiante. Eu também confiei plenamente no julgamento do comandante Antônio, fortalecendo ainda mais a minha percepção negativa sobre os aeroportos sul-americanos. Nesse momento, um jovem copiloto com cerca de 28 anos levantou a mão timidamente, mas, de acordo com uma revista especializada em aviação que li recentemente, o aeroporto de Guarulhos foi classificado em primeiro lugar pelo Conselho Internacional de Aeroportos nos últimos 5 anos e obteve nota máxima, especialmente nas áreas de gestão de segurança e resposta a emergências. Será que a nossa informação não está desatualizada? Imediatamente, Lucia repreendeu com uma voz aguda. Isso são apenas estatísticas para a imprensa. A realidade no terreno é completamente diferente. Não deve subestimar o legado e a tradição que construímos ao longo de mais de 100 anos, um sistema forjado através da superação de inúmeras crises. Eu concordei imediatamente com Lucia. Por um momento, as palavras do copiloto abalaram-me, mas com os meus superiores que eu tanto respeitava a partilharem da mesma opinião, tornei-me ainda mais convicta de que a minha crença estava correta. Cheguei a pensar que ele era um jovem inexperiente e ingênuo que acreditava apenas na teoria dos livros. Naquele dia, às 14, antes de partir para Roma, enquanto almoçava com outros colegas de tripulação, a conversa negativa sobre os aeroportos sul-americanos, incluindo o Brasil, continuou. Alguém reclamou que a comida brasileira era demasiado exótica para o serviço de bordo e outro disse que o português era difícil e que o inglês não era muito falado, dificultando a vida da tripulação. Ao ouvir essas conversas, mesmo sem nunca ter visitado o país ou falado seriamente com um brasileiro, comecei a sentir uma inexplicável aversão e rejeição por todo o país. Exatamente 10 dias depois, a 28 de julho, às 10h da manhã, a sede emitiu uma comunicação de emergência para toda a tripulação de cabine e pilotos. Com a chegada da estação das tempestades tropicais, as inspeções de segurança nas rotas sul-americanas seriam significativamente reforçadas e um novo sistema de cooperação para a resposta a emergências seria estabelecido com os principais aeroportos da América do Sul, incluindo o Brasil e a Argentina. Enquanto lia a comunicação afixada no quadro de avisos, ri-me por dentro. Será que a nossa segurança realmente melhorará se cooperarmos com um país como o Brasil? Não será que a sua resposta imatura só causará mais confusão? 3 dias depois, a 30 de julho, às 15h, durante uma sessão de formação de segurança para toda a tripulação, um responsável pela gestão de segurança enviado pela sede começou a dar explicações detalhadas. O aeroporto de Guarulhos possui um sistema de previsão meteorológica com radar Doppler de última geração, uma rede de partilha de informações em tempo real e uma equipe de resposta a emergências especializada com 300 pessoas. Em caso de emergência, é crucial seguir com precisão as suas instruções e orientações profissionais. Ao ouvir isso, o comandante Antônio levantou a voz para questionar: mas podemos realmente confiar plenamente no julgamento deles? A nossa companhia aérea tem um historial de mais de 60 anos de operações sem acidentes e os nossos pilotos e tripulantes têm mais de 30 anos de experiência. Não sinto a necessidade de seguir as instruções deles. Os outros tripulantes concordaram e eu murmurei para mim mesma que ele estava absolutamente certo. O responsável pela segurança tentou continuar a explicação com uma expressão perplexa, mas o ambiente na sala de reuniões já estava frio e ninguém parecia levar as suas palavras a sério. O comandante Antônio também se levantou, de braços cruzados e com uma expressão cética, e falou: "Voo há quase 40 anos. Quer seja no meio de uma tempestade ou com uma falha de motor, sempre confiei no meu próprio julgamento e experiência, e cheguei até aqui sem um único acidente. Por mais que os controladores de tráfego aéreo brasileiros tenham os computadores mais recentes e sistemas vistosos, é absolutamente impossível que eles nos superem em experiência prática e capacidade de lidar com crises." A sua voz confiante e postura imponente foram recebidas com uma ovação estrondosa de mais de 50 pessoas na sala de reuniões. Eu também senti o meu peito encher-se de orgulho e aplaudi com todas as minhas forças. Ali estava o orgulho e a tradição da nossa companhia aérea europeia. No entanto, naquele momento,
Pareceu-me ouvir uma voz fraca no fundo da minha mente. Será que estamos sempre certos? Não estaremos a ser um pouco arrogantes demais? Mas ignorei imediatamente essa voz, empurrando-a para o fundo da minha mente. Se o respeitado comandante Antônio estava tão convicto, então a minha dúvida é que devia estar errada. Convenci-me. Ao final da reunião, a minha mente estava cheia de confiança e convicção. Acreditava firmemente que, se ocorresse algo inesperado num aeroporto de um país como o Brasil, conseguiríamos resolver a situação perfeitamente com os nossos próprios métodos e experiência, sem precisar da ajuda deles. Apenas 2 dias depois, a 2 de agosto, às 16h, eu estava a bordo do avião que partia de Roma para São Paulo. Cerca de 8 horas após a decolagem, por volta da meia-noite, a voz calma, mas ligeiramente tensa, do comandante Antônio ecoou pela cabine. Senhoras e senhores, fala o comandante. Atualmente, uma forte baixa pressão, mais intensa do que o previsto, está a desenvolver-se sobre São Paulo, resultando em chuvas torrenciais com mais de 70 milímetros por hora. Priorizando a segurança de todos, vamos alterar o nosso destino e pousar de emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Naquele instante, o meu coração gelou. Logo no Brasil, ter que fazer um pouso de emergência justamente no lugar que tanto desprezávamos. Troquei um olhar com Lucia e no seu rosto vi claramente a mesma ansiedade e desconforto que eu sentia. À 1h15 da manhã, o nosso avião atravessou a chuva intensa e pousou na pista do aeroporto de Guarulhos. No momento em que a aeronave tocou o solo, senti um impacto muito maior e uma vibração mais violenta do que o normal. Menos de 3 minutos após o pouso, recebemos uma comunicação da torre de controle brasileira. Um controlador que se identificou como Silvio informou calmamente, num inglês fluente, devido ao pouso de emergência em meio a uma chuva torrencial, é necessária uma inspeção de segurança detalhada de toda a aeronave. Estimamos que levará no mínimo de 12 a 15 horas para verificar a fuselagem externa, a estrutura de ambas as asas, o trem de pouso, o sistema hidráulico e o interior dos motores. O comandante Antônio expressou imediatamente o seu desagrado. Isso é uma reação exagerada. Por que precisamos inspecionar toda a aeronave só porque pousamos sob chuva forte? Uma inspeção visual e a verificação dos sistemas básicos são suficientes. Temos que partir dentro de 3 a 4 horas. Eu concordei plenamente com o comandante. Tinha a certeza de que o lado brasileiro estava a exagerar para exibir os seus sistemas e tecnologia. Por volta das 2 da manhã, o chefe da equipe de resposta a emergências, que se apresentou como Carvalho, entrou pessoalmente no avião. Ele, aparentando ter uns 40 e poucos anos, disse com uma atitude educada, mas firme: em caso de pouso de emergência sob chuva forte, de acordo com os regulamentos da Organização da Aviação Civil Internacional, é obrigatório realizar uma inspeção completa. É especialmente necessário verificar a possibilidade de microfissuras ou danos estruturais causados pelo impacto do pouso. Lucia retrucou com um tom irritado: microfissuras? A nossa aeronave passou por uma manutenção periódica perfeita antes da partida. Não há necessidade de se preocupar com isso. Eu concordei com a cabeça, apoiando-a. As treche, tripulação e passageiros foram transferidos para as instalações de descanso do aeroporto. Juntamente com Lucia e o comandante Antônio, recebi o plano de inspeção elaborado pela equipe brasileira numa pequena sala de reuniões. Ao ver a lista de verificação, que se estendia por 7 páginas A4, não consegui esconder a minha expressão de espanto. Inspeção por infravermelhos do revestimento externo da fuselagem, inspeção por ultrassom na raiz da asa, verificação de 32 componentes do trem de pouso, tudo isto é mesmo necessário? Não estão a exagerar? O comandante Antônio concordou imediatamente com a minha frustração. É uma reação completamente exagerada. Em 40 anos já parti em condições piores do que esta apenas com uma simples verificação sem qualquer problema. Às 4, olhei pela janela com o corpo exausto. A chuva ainda caía intensamente, mas na pista, grandes veículos de iluminação e vários equipamentos especiais já estavam posicionados ao redor da nossa aeronave. Virei-me para Lucia e sussurrei: olha aquilo, mesmo com esta chuva toda já mobilizaram tanto equipamento, será que estão sempre preparados assim? Lucia concordou, com uma expressão de surpresa. É estranho, não é? O nosso aeroporto em Milão também tem equipamento de emergência, mas nunca é tudo posicionado com esta rapidez. Quanto orçamento será que investem nisto? Às 5h30, a inspeção completa começou. Eu observava da janela da sala de reuniões
15 engenheiros brasileiros, debaixo da chuva torrencial, inspecionavam cada centímetro da nossa aeronave. Vários deles estavam a fotografar a fuselagem com câmeras especiais. O que é que aquelas pessoas estão a fazer? Perguntei ao chefe de equipe, Carvalho. É uma câmara de termografia por infravermelhos, respondeu ele. É um equipamento para detectar danos internos ou microfissuras invisíveis a olho nu. Estamos a registrar todo o processo para garantir a transparência e a gestão. Eu duvidei em silêncio. Garantir a transparência? Não estarão apenas a guardar provas para nos culpar se algo correr mal mais tarde? Às 8, o comandante Antônio murmurou com uma expressão séria enquanto olhava pela janela. Talvez estejamos a ignorar alguma coisa. As suas palavras fizeram-me parar por um instante. O nosso respeitado comandante a expressar uma dúvida, mas Lucia interveio imediatamente. Comandante, está tudo bem. Temos que confiar na nossa experiência. Isso mesmo, pensei. Temos que confiar na nossa experiência. Não há como um país como o Brasil ser superior a nós. No entanto, senti uma ansiedade inexplicável a crescer num canto da minha mente. Às 10 a inspeção ainda continuava, e a equipe brasileira informou que levaria mais tempo do que o previsto. Eu estava irritada, mas não havia nada que pudesse fazer. Mal sabia eu que estávamos prestes a enfrentar uma verdade ainda maior. Às 11h40, tentei dormir numa cama nas instalações de descanso, mas vários pensamentos giravam na minha cabeça e não conseguia adormecer. Naquele momento, ouvi passos apressados no corredor e Lucia bateu à porta do meu quarto ofegante. Marta, vem depressa, aconteceu uma coisa terrível. Abri a porta apressadamente e saí. Em frente à grande televisão do lounge, 8 tripulantes da nossa equipe e o comandante Antônio já estavam reunidos. Na tela, grandes letras de última hora eram exibidas e uma apresentadora noticiava com voz tensa: acabamos de receber esta notícia. Hoje, por volta das 10h20, um avião de passageiros de uma companhia aérea europeia sofreu danos em parte da fuselagem logo após decolar do aeroporto de Bogotá, na Colômbia, e teve que regressar de emergência. Felizmente não há feridos, mas acredita-se que a causa do acidente seja uma microfissura resultante do pouso na noite anterior, durante uma chuva torrencial. Naquele instante, senti o meu sangue gelar. A tela mostrava em grande plano a foto de uma aeronave com a lateral da fuselagem rasgada. Era uma cena terrível só de imaginar. A notícia continuava. A aeronave em questão, após um pouso de emergência na noite anterior sob chuva forte, recebeu apenas uma inspeção visual e uma verificação básica dos sistemas no aeroporto local, tendo obtido autorização para decolar cerca de 6 horas depois. No entanto, acredita-se que uma microfissura ocorrida durante o pouso não foi detetada e a fissura expandiu-se devido à diferença de pressão em altitude após a decolagem, levando ao acidente. Um especialista em aviação apareceu na tela e começou a explicar. Num pouso de emergência sob chuva forte, o impacto do pouso pode ser de 3 a 5 vezes maior que o normal. Nessas circunstâncias, podem surgir microfissuras, finas como um fio de cabelo e invisíveis a olho nu, na fuselagem ou na raiz da asa. Essas fissuras não representam problema no solo, mas quando expostas à diferença de pressão em alta altitude, podem expandir-se rapidamente, representando um risco de acidente fatal. Ao ouvir essas palavras, as minhas pernas fraquejaram e caí numa cadeira próxima. Lucia, pálida, sentou-se ao meu lado. O comandante Antônio cobriu o rosto com as mãos, incapaz de dizer uma palavra. A tela mostrava imagens do aeroporto de Bogotá com passageiros a evacuar por escorregas de emergência. Um passageiro, em lágrimas, disse numa entrevista: cerca de 30 minutos após a decolagem, de repente ouvi um bang enorme e a pressão na cabine caiu. As máscaras de oxigênio caíram e as pessoas começaram a gritar. Pensei mesmo que ia morrer. Pensei no nosso avião. Nós também fizemos um pouso de emergência na noite anterior sob chuva forte. Nós também sentimos um impacto muito maior do que o normal no pouso. E nós recusamos a inspeção detalhada da equipe brasileira, apressando-os para partir mais cedo. Lucia disse com a voz a tremer: se não tivéssemos ouvido os brasileiros e tivéssemos partido, teria acontecido o mesmo conosco. Um silêncio pesado caiu sobre todos os presentes. As minhas mãos tremiam e o suor escorria pelas minhas costas. O nosso avião transportava 280 passageiros. Se a fuselagem se tivesse rompido a 10 mil metros de altitude, se tivéssemos falhado o pouso de emergência, poderíamos ter todos perdido a vida.
Por volta do meio-dia, reunimos-nos novamente, discutindo com expressões sérias. Alguém disse: os brasileiros estavam a tentar salvar as nossas vidas. Outro tripulante concordou com a cabeça: é verdade. Nós rimos, dizendo que era uma reação exagerada, mas aquela era uma inspeção de segurança absolutamente essencial. O comandante Antônio também disse, com a voz embargada: eu estava errado. Acreditei apenas na minha própria experiência e tornei-me arrogante. Naquele momento, pela primeira vez, percebi o quão tolos fomos e que escolha perigosa estávamos prestes a fazer. A inspeção detalhada de 12 a 15 horas exigida pelo aeroporto brasileiro não era um exagero, mas sim a medida mínima necessária para proteger as nossas vidas. Astrezei e olhei pela janela. Os engenheiros brasileiros ainda continuavam a inspecionar a nossa aeronave debaixo da chuva torrencial. A sua aparência agora parecia completamente diferente de antes. Senti um aperto no peito, cheio de vergonha. Às 15h, o chefe de equipe, Carvalho, visitou a sala de reuniões. Colocando um tablet à nossa frente, começou a falar calmamente: tenho que vos informar sobre os resultados da inspeção. Na tela, uma imagem ampliada da raiz da asa esquerda da nossa aeronave mostrava uma linha vermelha. Uma pequena linha vermelha era claramente visível. É uma microfissura que ocorreu durante o pouso da noite passada. Tem 8 centímetros de comprimento e 3 milímetros de profundidade. É um tamanho impossível de detectar a olho nu, mas a 10.000 metros de altitude, exposta à diferença de pressão, poderia ter se expandido rapidamente. Ao ver aquela imagem, senti arrepios por todo o corpo. Era exatamente aquilo. Era o mesmo problema da aeronave que teve o acidente em Bogotá. Se os engenheiros brasileiros não tivessem encontrado se tivéssemos partido em 3 ou 4 horas, não estaríamos vivos neste lugar agora. O chefe Carvalho continuou a explicação. Esta inspeção completa da aeronave, que os senhores chamaram de reação exagerada, é um procedimento de segurança obrigatório após um pouso de emergência sob chuva forte, estabelecido pela Organização da Aviação Civil Internacional. Muitos aeroportos na Europa também seguem este procedimento, mas ouvimos dizer que, em alguns aeroportos, ele é simplificado por questões de tempo e custo. Lucia perguntou com a voz a tremer: então, a nossa companhia aérea? Verificamos os procedimentos internos da sua companhia, disse ele. Estava estipulado que, após um pouso sob chuva forte, seriam realizadas apenas uma inspeção visual e uma verificação básica, provavelmente para reduzir custos e priorizar a rápida retomada das operações. O comandante Antônio baixou a cabeça derrotado e murmurou: eu não sabia. Durante 40 anos sempre funcionou assim, então presumi que estava tudo bem. O chefe Carvalho mostrou a tela seguinte. Quanto à rápida mobilização de equipamentos que vos surpreendeu, o aeroporto de Guarulhos, como o maior hub do Cone Sul, mantém equipamentos e pessoal de prontidão 24 horas por dia para se preparar para qualquer condição meteorológica ou emergência. Não é para exibição, é a nossa responsabilidade. Naquele momento eu entendi. A preparação impecável que vimos não era por vaidade ou ostentação, mas sim a própria filosofia de especialistas responsáveis por inúmeras vidas. Ele mostrou a última tela, a filmagem por infravermelhos e o registro em vídeo de todo o processo. Isto é uma manifestação de transparência e responsabilidade. Serve para ajudar numa investigação precisa em caso de problema e, ao mesmo tempo, para provar a exatidão do nosso trabalho. Naquele instante, percebemos o quão errados estávamos. Eles não guardavam provas para nos culpar, mas sim para tornar a sua própria responsabilidade mais sólida e confiável. Às 16h30, o chefe Carvalho continuou a falar calmamente. Sendo franco, nos últimos 10 anos, temos observado uma tendência em algumas companhias aéreas europeias de simplificar os procedimentos de inspeção de segurança para reduzir custos. Especialmente após pousos em mau tempo, não é raro que inspeções detalhadas sejam omitidas para priorizar a rápida retomada das operações. No entanto, os principais aeroportos da América do Sul, incluindo Guarulhos, não cederam a essa pressão e nunca comprometeram os padrões de segurança. As suas palavras chocaram-me. A tradição e a experiência da companhia aérea europeia em que acreditávamos na realidade tinham um problema estrutural que priorizava o lucro em detrimento da segurança. O comandante Antônio, com as mãos a tremer, cobriu a testa e disse: Nós estivemos prestes a colocar os passageiros em perigo por causa da minha arrogância, por causa do meu preconceito. As lágrimas vieram-me aos olhos.
Nós desprezamos o Brasil, rimos do seu profissionalismo e menosprezamos os seus esforços. Mas, na realidade, eles eram muito mais rigorosos e responsáveis no seu trabalho do que nós e, como resultado, salvaram as nossas 280 vidas. Às 17, todas as inspeções e reparos foram concluídos. O chefe Carvalho entregou o relatório de reparo e disse: "Agora podem partir em segurança, tenham uma boa viagem." Não consegui dizer nada em resposta. Mesmo depois da nossa atitude tão rude, eles foram profissionais e educados até ao fim. Senti um profundo arrependimento e uma gratidão infinita. Às 18, durante os preparativos para a partida, eu, juntamente com o comandante Antônio e Lucia, fomos visitar a equipe brasileira. O chefe Carvalho, o controlador Silva e os 15 engenheiros ainda estavam com seus uniformes de trabalho e os seus rostos mostravam o cansaço de quase 20 horas de trabalho contínuo. O comandante Antônio foi o primeiro a curvar-se profundamente e a dizer com a voz a tremer: "Pedimos imensas desculpas e agradecemos do fundo do coração. Se não fosse por vocês, teríamos sofrido um acidente irreparável." Percebi dolorosamente o quão perigosos eram a minha arrogância e o meu preconceito. Eu também curvei a cabeça segurando as lágrimas. Tivemos uma atitude terrivelmente desrespeitosa. Nunca na vida esquecerei que duvidamos e rimos do vosso profissionalismo. Pedimos sinceras desculpas e expressamos a nossa mais profunda gratidão. Lucia também disse, com a voz embargada: "Vocês são os salvadores das nossas 280 vidas. Como podemos retribuir esta gentileza?" O chefe Carvalho sorriu suavemente e disse: "Não, nós apenas fizemos o que tínhamos que fazer. A nossa maior alegria é que todos vocês possam voltar para casa em segurança." O controlador Silva também concordou, dizendo: "Somos todos pessoas do céu. Embora as nossas nacionalidades e línguas sejam diferentes, o nosso objetivo de proteger a segurança dos passageiros é o mesmo. Espero que esta experiência seja uma oportunidade para aprendermos e cooperarmos uns com os outros." As suas palavras aqueceram o meu coração. Eles não nos culparam uma única vez pela nossa grosseria, pelo contrário, perdoaram-nos e encorajaram-nos calorosamente. Às 19, voltamos ao avião e explicamos a situação aos passageiros. O comandante Antônio fez um anúncio sincero pela cabine: "Senhoras e senhores, pedimos imensas desculpas pela longa espera." No entanto, graças à inspeção minuciosa da equipe do aeroporto de Guarulhos, podemos continuar a nossa viagem em segurança. A microfissura que eles descobriram poderia, por um triz, ter levado a um acidente fatal. Peço uma salva de palmas para a equipe brasileira que salvou as nossas vidas. A cabine explodiu numa ovação estrondosa e muitos passageiros choravam. Eu também, no meu posto de comissária, enxuguei discretamente as lágrimas. Às 20, enquanto o avião se dirigia para a pista, olhei pela janela. As luzes do aeroporto de Guarulhos brilhavam e ao longe vi a equipe brasileira acenar para nós. Enquanto observava aquela cena, fiz uma promessa a mim mesma: nunca mais julgar qualquer país ou qualquer pessoa com preconceito. Após regressar à Itália, apresentei um relatório à companhia e instei veementemente a uma melhoria dos procedimentos de segurança. O comandante Antônio também partilhou esta experiência no curso de formação de pilotos e a nossa companhia aérea começou, pouco a pouco, a reforçar os seus padrões de segurança. Olhando para trás agora, aquele pouso de emergência no meio da chuva torrencial foi um ponto de viragem na minha vida. Aprendi com o Brasil e com as pessoas que lá vivem o que é o verdadeiro profissionalismo, o que é o sentido de responsabilidade e o que é a humildade. E também aprendi que o preconceito nasce da ignorância e que essa ignorância pode ser perigosa ao ponto de ameaçar vidas humanas. Hoje em dia, gosto de trabalhar na rota entre Roma e São Paulo. Cada vez que pouso no aeroporto de Guarulhos, as memórias daquele dia voltam e o meu coração enche-se de gratidão. O Brasil não era o país que eu imaginava. Era uma nação avançada que valoriza a segurança e a responsabilidade acima de tudo. Um país do qual, na verdade, temos muito a aprender. O que os senhores acham? Se cada um de nós pudesse respeitar e aprender uns com os outros, sem preconceitos, não se tornaria este mundo um lugar mais seguro e acolhedor? A vossa inscrição e o vosso like são um grande incentivo para a nossa produção. Esta foi a Caixa de Histórias Emocionantes. Muito obrigado.